crescimento de casos da variante Ômicron, a variante do coronavírus, traz à tona o debate sobre as adversidades que podem surgir agora na retomada das aulas presenciais neste ano de 2022. Escolas públicas, também escolas particulares, passam a lidar com um diferente contexto em relação às decisões sanitárias com funcionários, estudantes, uma vez que o processo de vacinação com as crianças tem avançado de forma significativa e a letalidade da variante é mais fraca. Agora, como proceder na visão educacional para um retorno de aulas com segurança diante desse atual cenário? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o consultor educacional, especialista em educação, Christian Coelho, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, Christian. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Estou muito feliz aqui de estar falando com você e esclarecer as dúvidas. Qual é a avaliação que você faz? O cenário exige ainda um cuidado grande, certamente, mas é bem diferente de quando a gente estava vivenciando o primeiro momento da pandemia. Você acha que viabiliza, de fato, o retorno das aulas presenciais com mais segurança, mesmo com aqueles protocolos que a gente já conhece, que certamente estarão sendo mantidos pelas escolas? Vamos pensar o seguinte: cada ano que a criança ficou em casa ou ficou sem estudar ou com um aprendizado deficitário, ela perdeu 3 anos. Quer dizer, é impossível esse ano as crianças não estudarem mais. E como todo mundo sabe, a Ômicron, ela tem um índice de letalidade muito inferior, principalmente nas crianças, e agora, melhor ainda, que estão sendo vacinadas. Então, é sine qua non que os alunos voltem. Tem alguns... As escolas voltaram. O híbrido tomou parte agora, entrou no lugar certo, que é com apoio a uma ferramenta do desenvolvimento de ensino-aprendizagem da criança, e não a substituição do professor em sala de aula. Eu acho que uma coisa que ficou interessante, que deixou claro, é o seguinte: a tecnologia veio para ficar, mas, por outro lado, ela não substitui o ser humano ainda. E eu concordo plenamente com você. Acho que não se pode mais pensar em imaginar o aluno fora da sala de aula, não é? Por conta desse período tão grande em que ele ficou afastado. Agora, eu tenho percebido que algumas aulas, inclusive algumas escolas, já retornaram com as suas aulas presenciais, e o protocolo tem sido diferente. Eu já soube de casos, por exemplo, em que, por exemplo, foi uma criança, um aluno numa sala, foi diagnosticado com Covid, mas a suspensão das aulas tem sido por um período menor. O que está sendo levado em conta agora? Bom, quanto a protocolos, menor 5 a 7 dias, isso sim, não tenho dúvida nenhuma. O ano passado, a recomendação sanitária eram 10 dias, hoje reduziu. Agora, a proteção, os protocolos sanitários não mudaram, não podem mudar. O principal que a escola tem que... E os pais também, porque, na verdade, eu vejo a escola como um porto seguro. Eu visito centenas, eu já visitei, sei lá, dezenas de escolas do começo da pandemia para cá, e eu vejo que as escolas respeitam muito, levam muito a sério. Então, número 1, máscara. Em casa, tem que tomar cuidado no trajeto da casa até a escola. Quem entra na sua casa também, quer dizer, o problema não é só dentro da escola. O pai tem que criar uma proteção, né? A família tem que ter uma proteção e respeitar as contingências sanitárias, questões sanitárias, 24 horas, não é só na escola. Agora, dentro da instituição, o que tem que ser levado em consideração? Máscara, sine qua non, distanciamento também e monitoramento. A criança teve sintomas, vai para casa. E aí depois, 2 dias, 3 dias, faz o teste. Não tem, depois de 3 dias, está tudo bem, aí ela pode voltar. Quer dizer, não mudou tanto essa questão sanitária em relação ao ano passado, não. Christian, quando você cita que a criança deve ir para casa nesse período de isolamento, quais são as estratégias que as escolas devem adotar para que essa criança que teve o sintoma, que ficou afastada temporariamente, ela permaneça em contato com o conteúdo pedagógico? É o uso do ensino híbrido para essas crianças, a transferência, a transmissão dessas aulas
em uma plataforma virtual ou através de material de apoio. O que é que você recomendaria para uma escola que passa eventualmente por uma situação como essa? Por enquanto, as escolas têm que continuar com o ensino híbrido nesse formato de recuperação. O ensino híbrido, eu acho que ele, como eu disse, ele é uma estratégia de apoio, né? Não é uma estratégia de apoio, é uma das ferramentas de aprendizagem, ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem, né? Tecnologia, ela ajuda muito. Nesse momento, eu acho importante que a escola propicie as aulas de uma forma presencial e remota. Só mandar o material didático não funciona. Material é apoio, então tem que, para não ter um desequilíbrio muito grande, mais desequilíbrio ainda, a escola tem que propiciar o ensino híbrido, sim, para a criança que não está bem. Nós estamos convivendo com uma discussão muito grande na sociedade sobre vacina, não vacina, e aí eu ouvi a preocupação de alguns pais, porque eles mantêm todos os protocolos, ele mantém os cuidados, que os filhos já tomaram a dose que está disponível, mas que eles têm receio de encaminhar os filhos para as escolas, porque ele vai ter contato com crianças que eventualmente os pais optaram por não vacinar ou são contrários a protocolos de segurança, são contrários ao processo de vacinação. Como a escola pode distensionar essa relação, porque é o vínculo entre filhos de pais que não desejam vacinar os próprios filhos e pais que já vacinaram os próprios filhos. Como administrar essa situação, Christian? A escola, ela tem um papel de instruir, né, incentivar a vacinação, mas ela não pode obrigar os pais. Então, o importante deixar claro o papel da escola como um processo de andragogia, de educação também dos pais, mostrando a importância da vacina. Agora, ela não é o papel da escola cobrar. Na verdade, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para o Estatuto, a vacinação é obrigatória. Toda vacina que é regulamentada pela Anvisa, ela é obrigatória, porém, não é a escola que tem que cobrar. Então, na verdade, o papel da instituição é instruir o pai, motivar o pai a vacinar, não tem o que fazer. Há algum tipo de receio das escolas, como, por exemplo, uma contaminação massiva numa sala de aula através de um estudante que esteja assintomático e aí uma criança passou a desenvolver um caso mais grave e o pai processar a escola, por exemplo? Há esse tipo de receio? Você teve algum tipo de relato nesse sentido? Quanto a processo, não. Nós trabalhamos com 1.500 escolas, não chegou nada até a gente quanto a essa questão de processo. Agora, receio vai ter, não é só dentro da escola, é em qualquer lugar a gente tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, em quem que a criança está ficando? Porque os pais agora estão voltando. Uma parte significativa das empresas, acho que a maioria, poucas estão ficando 100% no home office, né? A maioria desenvolveu o ensino híbrido, o trabalho híbrido. Com quem que essa criança fica? Ela contrata uma pessoa, de repente, para tomar conta, essa pessoa pega transporte público, quer dizer, o risco vai correr em todo lugar. Porém, a escola tem práticas de protocolos sanitários organizadas. Então, eu acho que é isso. O importante, sim, é não deixar a criança mais um ano sem estudar. Um ano, isso tem que ficar na cabeça do pai. Um ano são 3 anos de perda. Um ano sem estudo são 3 anos de perda. O que dá mais trabalho você ensinar crianças e adolescentes a cumprirem protocolos, a usarem máscara, ou os próprios pais a incentivarem os filhos a fazerem isso? Gente, nem se fala. Os pais dão muito mais trabalho. Muito, muito, muito mais trabalho. Se você olha dentro quando você visita as escolas, você vê as crianças respeitando o distanciamento. É óbvio, criança pequena, tem um horário da alimentação, tem aquele horário, principalmente na volta, no primeiro momento, que eles estão morrendo de saudade, querem abraçar todo mundo, beijar todo mundo, mas assim, eles seguem muito mais a regra. Os pais dão muito mais trabalho para as escolas do que as crianças. A criança chega sem máscara, ou em casa o pai posta a foto que está no parque abraçando, está um monte de festa, agora no final do ano.
festas e festas e festas, viagens, hotéis, parece tudo lotada, e depois fica com medo de colocar o filho em sala de aula. Não faz muito sentido isso, né? Está conversando aqui com o Christian Coelho, que é consultor educacional, especialista em educação. Você estava destacando aí, né? 1 ano fora de aula, fora da sala de aula, equivale a 3 anos sem os estudos. Você acha que as escolas, elas estão preparadas para recuperar essa defasagem agora, nesse ano letivo de 2022, por exemplo? Você acredita em alguma mudança no conteúdo curricular para recuperar esse tempo perdido? Alunos que ficaram praticamente 2 anos sem frequentar uma sala de aula. É possível recuperar parte desse tempo perdido agora, já em 2022? Bom, será uma novidade para todo mundo. Então, por enquanto, são hipóteses, né? Teoria. Eu acho, a dica que eu dou para as escolas é focar muito na avaliação. Cada aluno está chegando num ano, numa etapa, num processo de aprendizagem, num nível de aprendizagem diferenciado. Como que você consegue, então, equilibrar esse processo? É por meio de avaliação. Então, avaliações técnicas, observação, um trabalho mais personalizado e propor depois recuperações paralelas. E não tem que ser nesse começo de ano, mas ao longo do ano todo. A escola já desenvolve processos avaliativos. Só que o foco número 1, eu acho que para reduzir essa defasagem propiciar avaliações contínuas ao longo do ano todo. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto não dá para saber? E outra coisa, vai variar de criança para criança. Agora, uma questão é simples, criança aprende rápido, hein? Muito rápido. E só para a gente encerrar, um exemplo bem prático, a educação infantil foi uma das mais impactadas, não é? Uma das mais impactadas. Estudantes que estão começando agora o ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, que, em tese, é exatamente quando tem que aprender a ler, a escrever, mas essa pré-alfabetização que ocorre na chamada educação, primeira educação, né, educação mais infantil, que foi impactada, isso deve estar fazendo com que muitos alunos cheguem no primeiro ano do ensino fundamental sem aquele embasamento que era previsto, não é? Porque mesmo na pré-alfabetização, muitos alunos aprendem a ler, aprendem a identificar ali o alfabeto e tudo mais e tal. Como lidar com essa situação? Porque deve haver um descompasso entre os próprios alunos, não? Alunos que vão chegar no primeiro ano do ensino fundamental mais preparados e outros que, de fato, vão começar do zero. Na verdade, a grande preocupação, na educação infantil, no Fundamental 1, foram os mais prejudicados, não tenha dúvida nenhuma, e principalmente nesse processo de pré-alfabetização e alfabetização. Então não tem muito o que fazer, aquela questão de correr atrás do prejuízo. As escolas já trabalharam muito, agora vão ter que trabalhar mais. Agora, um conforto é que não é tão importante assim o prazo, a data da alfabetização. Eu vejo que tem pai preocupado, não, mas meu filho está com X anos e ainda não foi alfabetizado, e o amiguinho dele também. Eu acho que alfabetizar de forma prematura é muito pior do que atrasar um pouquinho. Então, é o tipo da preocupação, porque a criança, em determinado momento, não vai estar maturada. Gente, nós atrasamos um pouco, 6 meses, tem uma criança que está um pouco mais de dificuldade, elas vão chegar. Se elas tiverem um apoio na escola, não se preocupa que elas vão chegar no mesmo lugar. Tá certo, valeu. É isso aí, vamos torcer para que os pequenos e os grandes também, não é, os adolescentes todos possam ter um ano muito mais saudável, muito mais proveitoso do ponto de vista educacional. É essa a nossa torcida, certamente. Christian, muito obrigado. Christian Coelho, consultor educacional, especialista em educação, nos dando a sua gentileza aí, essa atenção dada aos nossos ouvintes também. Muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Obrigado. Agora são 7h47 na Tarde FM.